o casamento acabou, o relacionamento foi rápido, mas suficiente para gerar uma criança, quais são os direitos e deveres do casal em relação aos filhos? O valor da pensão alimentícia é motivo de dúvidas e até de brigas entre os casais que se separam. Pai e mãe têm igual responsabilidade sobre o sustento? É isso que vamos discutir no programa Toda Mulher, que tem como convidados a deputada Inês Pandeló, a advogada e conciliadora doutora Silvia Costa e a defensora pública Cristiane Xavier, da Primeira Vara de Família de Jacarepaguá. Deputada, qual a importância dessa lei que prende o pai que não pagar a pensão alimentícia? Eu acho que ela tem muita importância, né? Porque foi um passo para você dizer a todos e todas que a criança é fruto de um relacionamento entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, né? E que é dever dos pais também assumirem a sua condição de pai, né? Anteriormente a isso, ficava somente na responsabilidade da mãe. Ainda hoje, culturalmente, muitas vezes, essa responsabilidade recai muito sobre a mãe, mas esse passo da obrigatoriedade, costumam até brincar, né? É a única lei que prende no Brasil. Bom, não é a única, mas essa me parece que ela está sendo cumprida e cumprida bem. Doutora Silvia, quanto o pai, o responsável, deve pagar se ele tiver salário fixo? Tem um percentual, assim, mais ou menos de praxe, conforme... Se for um filho, 20%, 2 ou mais, 30%, mas tudo isso também vai depender da condição do pai e da necessidade da criança. E se ele tiver mais de um filho, tiver 4 filhos, como que ele vai pagar essa porcentagem toda? Como ele vai se manter? Ele vai ter que se manter com o que ficou para ele, mas a criança é a preocupação maior. Porque a criança não tem como conseguir outra condição para se manter. E ele tem que ter a responsabilidade sobre isso. Ele vai ter, mas vai sempre ser visto a condição dele que está pagando e a necessidade dos que estão recebendo. Doutora Cristiane, você como defensora pública da Primeira Vara de Família, e quando o pai não tem um salário fixo, como que é calculado tudo isso? Trazendo mais um pouco de detalhes, né, que a prisão já estava prevista na nossa Constituição, então essa prisão por dívida alimentar, ela permanece já tendo como base a própria Constituição. O que acontece em relação aos percentuais aqui de alimentos? Essa situação de necessidade e possibilidade não é uma coisa padronizada. Esses percentuais eles vão flutuar não só de acordo com a necessidade e a possibilidade, mas esse rateio também entre os genitores. Como exemplo, uma criança que tem uma despesa de R$1.000, se eu entender que seria 50% para o pai e 50% para a mãe, e o pai fosse um empresário, tivesse um rendimento de R$5.000, vamos combinar aqui que R$500 para ele é bem pouco. Aquela mãe que é uma trabalhadora, está no comércio, ganha R$800, ela ter que arcar com R$500 é muita coisa. Então esses percentuais também, 20, 30, 10, 15... tudo isso tem que ser analisado no caso de per si, não só para custear essas despesas necessárias ali de alimentação, escola, transporte, mas também para manter o mesmo status social. O que é isso? Quer fazer um curso de inglês? Quer fazer uma atividade extracurricular, uma natação, um esporte? Aprimorar, qualificar. Isso tem que ser observado quando da fixação do percentual. Isso, esse provedor, tanto pode ser o pai como a mãe, ou um avô, baseado na remuneração fixa. Fixa. E se não tiver? Se não tiver, nós precisamos ter uma base de cálculo. Essa base de cálculo, nós vamos pegar como exemplo o salário mínimo. O salário mínimo ele vai te servir como uma base e nós vamos ver a exteriorização de riqueza. Não adianta, porque desempregado todos eles são. É impressionante o número de desempregados. O que o senhor faz? Estou desempregado. Só que ele tem uma atividade informal.
Muitas das vezes ele é motorista, sem vínculo empregatício, ele trabalha no mercado informal como um vendedor ou tem um comércio. Então, pela exibição dele, ele tem um carro do ano, ele está muito bem obrigado viajando, mora numa casa muito bem confortável, vamos consultar cartão de crédito, vamos consultar o que ele pode ali no nome dele, mediante certidões. Então, na hora da fixação dos alimentos de acordo com a sua possibilidade, nós vamos ter ali uma média de 1 salário, 2 salários ou meio salário mínimo, 30% do salário mínimo. Isso vai flutuar de acordo com o que esse necessitado, esse alimentado, essa criança precisa e também essa possibilidade aí do provedor. Se a justiça enxergar que o pai não tem condições de pagar, a responsabilidade passa para os avós? Não é 100%, isso não é absoluto, porque a responsabilidade em primeiro plano é do genitor ou da mãe, dos pais, né? Essa é a primeira responsabilidade. Ele vai pagar, porque nós temos várias decisões, inclusive, ele está desempregado. Querido, vai procurar uma atividade. Seja ela qual for, lícita, óbvio. Vá procurar uma atividade para prover o filho que você teve a responsabilidade de fazê-lo. Então, quando esta remuneração, quando esta pensão é insuficiente para suprir as necessidades desta criança, vamos botar aqui como exemplo, nós vamos buscar a complementação com os genitores. Mas essa complementação também, ela tem que ser vista dentro dessa possibilidade, porque hoje, infelizmente, isso é fato público e notório, que os avós, os idosos, os aposentados, hoje é que são os provedores da família brasileira. Porque nós temos muitos genitores, nós temos adolescentes, nós temos adultos sem um trabalho fixo, sem um trabalho seguro, e que o grande provedor, aquele que vai lá no final da semana fazer a comprinha no mercado, vai lá com as bolsinhas para trazer para o netinho que nasceu, são os avós. Então nós temos que equilibrar, porque este que já está ali, que já trabalhou, já contribuiu para esse país, ele também merece ter uma vida digna. Sim. Então, dentro dessa dignidade da pessoa humana, tanto do idoso, do avô, né, dos avós, como dessa criança e desses pais, que a gente tem que chamar aí a responsabilidade parental, nós temos que sopesar em termos de valores. Não adianta chegar uma mãe, como aparece lá, mas eu queria que meu filho estudasse num colégio particular, que o valor é carésimo, quando a realidade deles não comporta isso. Já não comportava quando estavam juntos, muito menos agora quando vão estar separados. Então, nós temos que buscar trazer para a realidade essa criança, essa mãe, esse pai, esses avós, para que ali sim, num somatório de esforços, fazer com que essa criança cresça de uma forma saudável e equilibrada. Ou pensando nisso, querer transferir para os avós, né? Exato. Porque o pai tem uma possibilidade, mas porque os avós têm uma outra possibilidade, aí quer modificar a vida da criança achando que os avós vão ter que assumir essa responsabilidade, quando não é. Não é exclusiva. Agora, a divisão aí entre a mãe e o pai, né? No caso dos dois trabalharem fora, como é que é pensado isso, né? É pensado que é dividido igualmente. Só que acaba que a mulher, aquele que fica, não é a mulher. Se o pai, que muitos pais lá na vara de família do MEA, nós vemos alguns casos que os pais ficam e a mãe é que paga a pensão. Geralmente, na prática, quem fica com a criança arca com maiores despesas. Porque aquele que está dando o alimento, ele acha que com aquela quantia já está tudo sanado. Já cumpriu a sua responsabilidade. Eu já te dei esse valor e já está bom. Aí tipo assim, se vira. Quando ele tem até consciência de que quando estava casado, ele dava muito mais, ele tinha que dar muito mais. E aquele que ficou com a criança tem aquelas coisas extras, que muitas vezes sobrecarregam bastante. Tem o passeio